Tá bom. Ok, então vamos lembrar o que vem para esse bloco aqui. Esse bloco tem aqui uma linha de trabalho. Tem a ver com, a partir da seção 16,3 do livro, que fala sobre integrais de linha, no sentido de não calcular pela definição, sino usando um teorema que vai facilitar muito. Esse teorema é bom trabalhar bem, entender, porque vai ser usado ao longo do curso, né, até no final. Na seção 16,4 vem o teorema de Green, que é uma forma alternativa de calcular integrais de linha, né, baseada em outros aspectos. Né? Depois vem a seção 16,5, que é sobre rotacional e divergente. Já vamos ver. Bom, esse segundo aqui é rápido, hein? E a parte de superfícies parametrizadas, que é 16,6, eu vou deixar para a terceira, porque aí começa outro bloco. Ou seja, isso aqui basicamente seriam 3 sessões do livro Stuart, né? Estamos usando. Então vai ser, em certa forma, bem rápida. Vocês têm e todo o material praticamente você tem aí no Moodle, né? Imagino que para cada encontro de sexta você deve ter já visto alguma coisa para poder aproveitar o encontro aqui, né? Ok. Então vamos começar com algumas coisas, alguns conceitos. O primeiro é sobre o teorema fundamental de integrais de linha. Ou seja, como calcular uma integral de linha usando uma forma mais simplificada. Isso tem a ver com o teorema 2, que está no livro, né? Quando diga assim, é o teorema que está no livro, na seção 16.3 no início, né? Então vamos supor que a gente tem uma curva, vou colocar aqui, se algum de vocês tem um livro aberto, está na página 963. O teorema basicamente diz como calcular uma integral de linha, dada que a gente tem uma curva suave, uma curva diferenciável. Curva suave. Desculpem a letra que é pequena, mas é quadro, né? Também. F é uma função diferenciável que tenha derivada, né? Nesse caso, que tenha gradiente, nesse caso, em várias dimensões. Então, se esse gradiente for contínuo, se é uma função contínua, o gradiente, vejam que, lembra que se tem uma função de eje 2 no eje, eu pego um ponto aqui, envio uma função de duas componentes, uma F1 e uma F2. Estamos aqui, supõe de R2 no R2. Então, nesse caso aqui, o gradiente é um vetor no R2. Você calcularia a parcial da F em relação a X e a parcial da F em relação a Y. Esse seria um vetor que seria o gradiente. Da mesma forma, se fosse um vetor no R3, então teria 3 componentes. Cada uma dessas componentes, vamos supor que sejam funções contínuas. É o que diz o teorema. Nessas condições, então, o teorema diz o seguinte. Eu tenho esse gradiente, né? O teorema está expressado assim. E o gradiente é um campo, portanto, essa integral é de campo vetorial. Ela vai ser igual a função f avaliada no ponto final da curva menos a função f avaliada no ponto inicial. Isso tem a ver. Veja bem que essa f, o gradiente, está aqui dentro, né? E lembre que isso lembra o teorema fundamental do cálculo. Quando a gente tem uma antiderivada, eu tenho assim, né? Uma função cuja derivada, essa f cuja derivada está aqui, né? A integral de uma derivada seria a função original avaliada no ponto final menos ela mesma avaliada no ponto inicial. Alguma coisa similar acontece aqui, né? Está acontecendo aqui. Só que em lugar de uma função no R, estamos trabalhando com uma função em 2 ou 3 dimensões. Então, o teorema diz como calcular uma integral de linha de uma função que seja o gradiente de outra função.
Eso va a estar relacionado con campo conservativo. Entonces, básicamente, para calcular ese integrado, yo ya tengo un punto inicial aquí y un punto final aquí. Es una curva eje. Aquí comienza y aquí termina. Entonces, yo tengo una función f que debo conocer para poder aplicar esto, debo conocer ella, mesmo que no sea dada. A gente va a tener un procedimiento de cómo encontrar. Entonces, para avaliar esa expresión aquí, yo básicamente tengo que avaliar a función f, que debo conocer de alguna forma, avaliar no punto final y después no punto inicial, y hacer la diferencia. Ya voy a explicar cómo usar ese teorema ahí. En ese caso, tiene que ser con China, ¿no? Si el campo for conservativo, a gente va a mostrar que eso puede ser usado directamente. Para eso, a gente utiliza algunos conceptos previos que están explicados. Vamos a intentar dar una previa ahí, ¿no? Primero tiene que saber o que uma independencia do caminho. O que vamos a entender por independencia do caminho? Entonces, digamos que yo tengo un punto A y un punto B aquí. En ese caso, yo puedo tener una curva RU que une esos dos puntos, ¿no? Puede ir de aquí hasta aquí a través de otra curva, otro camino. Ese me tenía un camino, ese otro camino, ¿no? Puedo tener infinitas formas de me trasladar de aquí hasta ese otro punto. Imagina que tenga varios caminos. Entonces, yo podría intentar calcular eso aquí sobre un camino es sobre otro. Eu posso calcular esse integral de linha ao longo do caminho C1. Posso calcular esse integral de linha, la mesma, desculpa, F1, F1. No, somente uma F. Está variando aqui simplesmente o caminho, né? Então, se eu calculo esse integral de linha ao longo de um caminho e calculo ao longo do outro caminho, isso vai ter um valor aqui, um número, aqui vai ter outro. Se eles forem iguais, se diz que a integral de linha é independente do caminho. Eu posso calcular a integral de linha de aqui até aqui e não vai importar por qual caminho eu percorro, né? Meu percurso não importa por qual caminho. Então, nós vamos ver que se o campo for conservativo, não vai importar o caminho que eu percorra para chegar aqui. Senão, que vai importar simplesmente conhecer a função f no ponto final e no ponto inicial. Isso quer dizer que se eu não quero conhecer o caminho, eu não vou ter que parametrizar nada. Então, para resolver uma integral de linha, não vou parametrizar, vou tentar encontrar ou conhecer essa f de alguma forma, que deve ser mais simples, e avaliar essa função no ponto final e depois no ponto inicial. Se a integral for independente do caminho, significa que essas curvas, esses valores vão ser iguais. Vão ser iguais. Se são diferentes, não é independente do caminho. Não. O fato seria, o interessante seria determinar em que condições esse integral é independente do caminho, para não ter que parametrizar e não se importar pelo caminho escolhido. Alguns caminhos podem ser mais complicados que outros na parametrização. Professor, como que são denominados quando as integrais são iguais? Quando as integrais são iguais, como que será independente do caminho? A integral é independente do caminho. A integral de linha, esse que estamos formando aqui, é independente do caminho, no sentido que não importa se tu calcula ao longo de C1 ou ao longo de C2. Ok. Então, na verdade, a gente colocaria integrais ao longo de qualquer caminho, C qualquer. Pues. Ok. Então, vem uma série de teoremas que envolvem alguns conceitos que estão no livro e que vou já, não sei se já deram uma lida no material que está nos vídeos, né? Mas vou dar uma explicação rápida disso aí. Para entender os teoremas, precisamos
conhecer essas definições básicas. Que são simples, né? Vou dar a parte geométrica. Ok, então bem. Vamos ver o que é uma curva simples e não simples. Então, uma curva começa aqui. Pode percorrer qualquer caminho, no R2, no R3. Se ela se corta em algum ponto, é uma curva não simples. Não simples. Para que seja simples, ela não pode se cortar nunca, não se pode intersectar. É uma curva simples. A única forma que ela possa se intersectar para que sea simples es que ela fuera así, puede ser cualquier cosa, cualquier percurso y termina en el mismo punto. Si termina en el mismo punto, es una curva simples, pero se llama fechada. Simple fechada. Esa aquí sería, esa aquí ya se corta en otro punto, ya no es simples, mas es fechada. Esa aquí sería fechada. Começa no ponto inicial. O ponto inicial e o ponto terminal coincidem, mas ela se corta em outro ponto. É uma fechada, mas não simples. Isso para entender alguns teoremas que vem. Tem esses dois conceitos, tem mais um. Que a gente vai falar curva conexa. Conexa. É importante esse conceito para poder aplicar o teorema. Então, isso vai conexo. Va a estar relacionado o dirigido a regiões no plano ou no espaço. Então, digamos assim, vamos ter regiões, digamos assim, uma região, chamar de D1. Pode ter uma região assim, que tem um buraco. Uma D2. Pode ser uma região assim, que está formada por duas sub-regiões, né? Sería DA unido con DB. Ese que sea DA y esa DB. Podemos tener varias regiones, ¿no? Entonces, existe un concepto de conexidad, conexa. La palabra va a ser conexa. No tiene nada a ver con convexo. Eso no tiene nada a ver con concepto de convexo, que puede aparecer por ahí. Conexo es una cosa, convexo é outra. Então, uma região se diz que é simplesmente conexa por caminhos, quando, por exemplo, eu posso unir essa curva, posso unir ou ligar dois pontos dessa curva a través de qualquer caminho. É uma curva conexa por caminhos. Conexa por caminhos. Y esa curva es una región conexa, ¿no? Y como camino es simples, región simples, como que dice, el libro lo llama simplesmente. Simples, ¿no? Simple. Okay. Simplesmente conexa por caminos. Yo puedo percorrer, juntar dos puntos dentro de esa región con un camino cualquier, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que son regiones que no son simplemente conexas. Eso que estoy hablando aquí, vamos a buscar en un libro, pues si por acaso alguno de ustedes tiene un libro. Está na página 966. Então, vou de novo. Numa região qualquer, eu posso juntar dois pontos por qualquer caminho. Por qualquer caminho. Esse caminho pode ser até uma curva fechada. Pode ser fechada, mas estou juntando, estou ligando dois pontos por um caminho. Si ese camino es simples, es una región simplemente, en este caso, conexa. Ahora, ¿cuándo no va a ser simplemente conexa? Entonces, vamos a ver así. El concepto es el siguiente.
Un mejillón simplemente conexa, no plano, es un mejillón conexa por camino, yo puedo juntar, conexa por caminos, tal que toda curva fechada nessa região contém, a região contém pontos somente da região. Bom, por exemplo, eu posso ir de aqui até aqui, ou uma curva fechada, tenho uma curva fechada. Essa curva aqui fechada, abre aqui, fecha aqui, me determina uma região totalmente contida em D, em D2, né? Tem pontos, todos os pontos dentro dessa região que formei, contém pontos de D2. Aparentemente sería conexa por camino, mas tiene que ser cumplido para cualquier curva. Entonces yo podría, por ejemplo, percorrer ese camino otro aquí, una curva fechada, mas a región que yo estoy formando ahora contém pontos, ese aquí, que no pertenecen a D2. Entonces ese conjunto aquí no es simplemente conexo. Es una región não simplesmente conexa. Porque eu posso encontrar um caminho fechado cuja região, seu interior, contém pontos que não estão na região inicial. Então, esse aqui, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, eu não posso ir de aqui até aqui. Porque todo, para ir de aquí hasta aquí, la curva tiene que estar en la región, mas la región no contiene esa parte. Esa curva dice que esa región aquí es no conexa. No es conexa. Para que sea conexa, yo tengo que ir de un punto a cualquier punto del conjunto a través de un camino. Mas yo puedo ir de aquí hasta aquí. De aquí puedo ir para acá. Mas desse lugar de A até o lugar de B, que a união delas conforma o conjunto de 3, eu não posso ir de aqui até aqui sem sair do conjunto. Então, essa região não é conexa. Não é conexa. Essa aqui seria conexa. Essa... Qualquer região que tenha buracos. Isso vai ser importante para aplicar o teorema de Green na próxima sessão. Qualquer região que tenha buracos não é simplesmente conexa. Precisamos esse conceito para o teorema. Por quê? Porque eu posso encontrar uma curva fechada cuja região contém pontos, uma região no interior da curva fechada que contém pontos que no pertenece al conjunto inicial. Ese punto aquí no pertenece a D. Yo estoy consiguiendo una curva que me determina una región que contiene puntos que no están en D. Entonces no es simplemente conexa. Curvas fechadas no son simplemente conexas. Y si son separadas, ni siquiera son conexas. Ok. Entonces, dado eso ahí, vamos ao seguinte teorema. Vean las hipótesis que se precisan para que sean satisfechas. No final das contas, vamos a resolver un ejercicio. No sé. Yo sé. Pueden hacer un comentario si quieren, ¿eh? Cualquier dúvida, abran o teléfono, o microfone e falam. Então, assim, o primeiro teorema é o teorema 3 do livro. Vou simplesmente lembrar, está nos slides, vocês veem aí. Diz aqui, se essa integral de linha é de um campo vetorial, né? Sempre que tenha esse aqui, a gente sabe que ese producto escalar me determina integrales de línea de campos vectoriales. Esa integral de línea es independiente do caminho de si y somente si.
qualquer teorema que diga sim, somente sim, vale nessa direção e vale na outra. Então a gente escreve assim, sim, somente sim, né? En símbolo seria assim. Si somente sim, esse integral de linha por igual a zero para toda curva fechada, para todo caminho fechado. Se eu calculo um integral de linha ao longo de um caminho fechado, posso calcular o integral de linha de aqui de A até B. Integral de linha normal. Se eu considero o lugar desse caminho, considero um caminho fechado, o sea, parto de um lugar e termino nele mesmo. Se esse integral de linha, por acaso, como resultado, obtenho um zero, significa que ela é independente do caminho. Qualquer integral de linha independente do caminho, o valor dela é zero se é calculada em um caminho fechado. Esse é um teorema. O sea, para usar esse teorema aqui, eu tenho que estar comparando simplesmente caminho fechado. Se eu calculo uma integral de linha ao longo de um caminho fechado e isso for zero, isso me implica que a integral de linha é independente do caminho. O sea, que eu posso ir desse caminho para ele mesmo por qualquer caminho. Se um dele é zero, significa que ele é independente do caminho. O sea, posso ir de um ponto, nesse caso até ele mesmo, por qualquer caminho. Esse é o primeiro teorema. Algumas sequências de teorema uns se usam para demonstrar outros. E alguns outros vão ter uma aplicação imediata. Bem, outro teorema aqui importante, porque vale num sentido e não vale no outro. É o teorema 4. É importante porque aqui é dado de duas formas, no R2 e depois no R3 é válido outra coisa. Né? E é o seguinte, vamos supor que F, o campo sobre o qual a gente vai trabalhar, nós vamos ter uma conclusão ao redor de uma integral de linha onde está um campo, né? Um campo que está indo sobre uma curva e vou calcular a integral de linha ao longo dessa curva. Né? Vamos supor que esse campo F seja um campo contínuo numa região aberta sobre uma região D que é aberta. Vamos lembrar rapidamente o que é aberto e o que é fechado. A parte geométrica, a parte analítica um pouco mais tediosa, não vou entrar em detalhe. Por exemplo, eu tenho um conjunto, estou no plano para que entenda, né? Eu tenho um quadrado. Né? Uma região retangular, cujas linhas estão contínuas todas. Porque eu poderia ter a mesma região sendo pontuada. Né? Então, uma delas vai ser uma região aberta e outra delas vai ser fechada. O que é o que vai implicar? Bom, um conjunto aberto, se todos seus pontos são pontos interiores, significa que sempre eu posso encontrar, em qualquer ponto do conjunto, eu posso encontrar uma bola aberta totalmente contida no conjunto. Então, por exemplo, no caso desse retângulo aberto, eu posso encontrar um ponto em qualquer lugar dele e sempre posso desenhar uma bola ao redor desse ponto que esteja totalmente contida no conjunto. O ponto que eu escolha tem que estar no conjunto. Então, não posso pegar pontos na borda porque esses pontos não estão no conjunto. Mas aqui posso pegar pontos na borda porque está dentro do conjunto. Mas dentro do conjunto eu não posso desenhar uma bola totalmente contida no conjunto. Portanto, esse ponto no interior e, portanto, esse conjunto não é fechado. Então, conjuntos abertos são conjuntos, primeiro, que estão ponteados. Não podem ter essa parte assim. Por exemplo, o plano R2 é um conjunto aberto. Sempre não tem fronteira, então não posso fazer esse caso. Uma região assim, por exemplo, assim, semi-espaço. Isso aqui, se isso aqui for ponteado, é um conjunto aberto, porque eu posso encontrar um ponto muito perto de qualquer raio, mas totalmente contido aqui. Mas se ele fosse contínuo assim, aí eu
pero para comparação, vou pegar um ponto no conjunto, pego na borda. Então, se pego na borda, não posso encontrar uma bola totalmente contida, porque qualquer uma que eu escolha com um raio pequenino sai do conjunto. Então, esse conjunto está falando com conjuntos abertos, né? Vai ideia geométrica, que a gente vamos usar. Para demonstrações matemáticas, a gente precisaria usar o conceito, mas para nossa interpretação não precisamos disso aí. Então, não vou entrar. Então, diz assim: se esse integral de linha for independente do caminho, então, se ela for independente do caminho, então esse campo é conservativo. Por que queremos saber se um campo é conservativo? Porque se o campo é conservativo, eu vou poder tirar várias conclusões disso, né? Lembra que um campo é conservativo se existe uma função f qualquer tal que essa f é o gradiente dessa f. O campo é conservativo se existe uma função, ao contrário, se existe uma função tal que ele é o gradiente dessa função. Um campo é conservativo se existe uma função cujo gradiente dela coincide com o campo. Campo conservativo. ¿Por qué precisamos hablar de campo conservativo? Vamos a tirar teoremas que se relacionan, que para usar eles están dirigidos a campo conservativo. Si el campo conservativo acontece una cosa, si no for, no podemos asegurar. Entonces, importancia del campo conservativo inicialmente. Entonces, dice así. Lembra que vimos independencia del camino. Una integral es independiente del camino si el valor de ella coincide, ¿no? Alrededor de cualquier punto que una esos dos puntos. Si yo calculo integral de línea a lo largo de cualquier camino y son iguales todos, él es independiente de esos caminos que este escoge. Si ela for independente do caminho, o valor desse integral vai ser zero se a curva for fechada. E esse me diz aqui, se esse integral de linha for independente do caminho, é porque o campo é conservativo. Está valendo nessa direção. Não está valendo que se é conservativo aconteça isso. Olha, está valendo nessa direção. Vai valer no outro sentido com alguma condição adicional que vem agora nesse teorema, nesses dois teoremas aqui que são importantes. Esses teoremas são importantes conhecer, tá? Vou apagar para que... Olha, depois desse enunciado, vou fazer exercícios para ilustrar. Então, o primeiro teorema diz o seguinte: esse teorema aqui está direcionado, esses dois teoremas, para campos no plano, no R2. Para campos no R3, não vamos aplicar esses dois teoremas. Vamos aplicar outro teorema que vamos ver na seção 16.5, quando vejamos rotacional e divergente. Por enquanto, não sei. Então, vamos ver teorema 5 e o teorema 6. Se valem para campos no R2. O sea, campos que são da forma que tem duas componentes, PQ, né? Então, vamos supor que F, que é um campo PQ, tem derivadas, é um campo conservativo. Vamos supor que F é conservativo. Já sabemos que para que seja conservativo, ou satisfaz uma definição, ou se a integral de linha ao longo desse campo for independente do caminho, então é conservativo. Se ele for conservativo, onde P e Q têm derivadas parciais contínuas, derivadas parciais contínuas, não vou escrever o teorema todo, só vou enunciar assim de palavra. Então, se ele é conservativo, então existe essa condição aqui, que a parcial de P em relação a Y igual a parcial de Q em relação a X. Lembra que um campo vai estar formado por P e Q. Se ele for conservativo, a parcial de P em relação a Y, da segunda componente, imagine uma componente Y, a parcial de P em relação a Y tem que ser igual à parcial de Q em relação a X. Se ele é conservativo, isso aqui é certo. Isso é certo. Agora, o teorema 6 diz o seguinte: se isso aqui é certo, e acontece alguma outra coisa, então o campo é conservativo.
E se for conservativo, por exemplo, eu posso aplicar o teorema fundamental de integrais de linha, por exemplo. Então, vamos supor que isso seja aqui certa com derivadas parciais contínuas e falta uma condição que a gente tem que verificar, que o conjunto onde a gente esteja trabalhando, que nesse conjunto sobre o qual esteja trabalhando, seja uma região aberta simplesmente conexa. Deve que ser aberto simplesmente conexo. O sea, no puede ser una región que tenga buracos. Ese teorema, como está dirigido a campos no plano, entonces eu vou trabalhar numa região que seria o domínio onde esteja definido o campo. Para aplicar esse teorema, se a região tem buracos, eu não posso garantir nada. Porque se acontece essa igualdade, las derivadas parciais, numa região simplesmente conexa, então ele é conservativo. Sino, para que sea una región simplemente conexa, tengo que estar trabajando en una región que no tenga buracos. Si tiene buracos, vamos a usar otra cosa que sería como teorema de Green, que me diríamos más en frente. Por el cuanto no. Entonces, ese teorema 5 y teorema 6, vean que es importante. Están hablando de campos no R2. Eso aquí vale no R2. Cuando te llaman en no R3, vamos a aplicar otra cosa. Entonces, no R2 es lo siguiente. Si ese campo es conservativo, en ambos voy a decir que esa PQ son derivadas parciales continuas, son bien comportadillas. Si yo tengo un campo con derivadas parciales continuas, ese campo, si for conservativo, satisface esta igualdad. A derivada primera componente en relación a y es igual a la derivada segunda componente en relación a x. Y si acontecen esas condiciones de igualdad de derivadas parciales, numa región simplemente conexa, entonces él es conservativo. Veja que essa condição está no teorema 6 e não no 5. Se esse teorema vale numa direção e para que seja válido na outra, temos que adicionar que o conjunto seja uma região aberta simplesmente conexa. Se isso acontece, vale nas duas direções. Entendeu? Esses são teoremas que vamos a usar. No livro está aplicado um exercício, já está com exercício. Eu vou fazer outro e vou explicar. Vou fazer um outro. Não dessa seção do livro, senão do mesmo livro, mas na seção mais na frente. Professor, Vamos usar, diga. só tenho uma dúvida. Só para deixar claro aqui que eu não sei se eu notei errado ou não. Mas o teorema 3 e 4, eles podem ser aplicados em R3 ou não? Sim, aqui em qualquer lugar. Somente vai fazer essa observação de R2 ou R3 no 5 e no 6. No outro é geral. Ok, No outro obrigado. É geral. Obrigado. Então, vou fazer um exercício. Vou copiar. Na verdade, o exercício, vou colocar outro enunciado. O exercício 17 da seção, que está bem mais na frente. 16.5. 16.5 diz, só que eu vou usar outra coisa. Está pagando muito feio esse quadro porque tem um marcador muito novo, tem muita tinta. Não é o apagador. Então, se selha. Vamos lá. Selha esse campo aqui. Vou trabalhar no. Ah, tá. Deixa eu ver se. Tá, deveria fazer um R2 primeiro, né? Vou fazer uma coisa. Ainda estamos com tempo, mas quero fazer um mais complicadinho. Vou colocar no... Vou fazer o seguinte. Agora tem que fazer um simples. E começo a próxima aula. Para explicar os teoremas, né?
porque vou ter que fazer um desses aqui. Só um momento aqui. Desculpa que está batendo na porta aí. Professor, se o professor está falando com a gente, o professor está mutado. Se o professor está falando com a gente, o professor está mutado, a gente não consegue escutar. Poxa, não, eu estava falando sozinho. Não era que se alguém tiver o exercício aberto, estou na sessão 16.3, vou pegar um deles, né, para ilustrar. Mas queria pegar, ia pegar outro de outra sessão, mas vou aproveitar para explicar esse aqui primeiro, porque... Bom, vou fazer o 14. 14. No arredores. Seria o 14. Então, vou copiar o campo. Ou uma XY. Eu vejo que está meio mais chato aí, né? Se ficar bem mais complicado, sorte para vocês. Porque para mim não é sorte, para mim sorte é se sair fácil. E te escorar o XY. Professor, o professor está mutado de novo. Aqui dá para ver, né? Sim, dá para ver. Você não tem, mas você tem. Você não tem. Você não tem. Aqui determina.
Así. ¿Alguna idea? Voy a apagarle. Se lo ese. Tá, então vamos. É assim. Dado um campo, nesse caso está no R2, né? Na verdade eu queria pegar um no R3, mas aí não ia ilustrar o teorema passado, né? Então assim, eu tenho um campo dado por uma expressão qualquer. Eu tenho que calcular a integral de linha. Mas para calcular essa integral de linha, está me pedindo primeiro determinar se esse campo é conservativo. Então, o que tem transporte disso aqui? Tem um campo, tem uma curva no intervalo, né? Ou seja, tem uma curva dada por uma expressão, né? De t igual a 0 a t igual a π meio, sua imagem, né? E eu quero calcular, essa R me determina o caminho. Tem um campo que está agindo ao longo, que me cobre esse caminho, e me pedem calcular a integral de linha de aqui até aqui, né? Se eu quiser calcular isso aí, sem usar nada do que a gente viu agora, eu posso calcular a integral de linha como a gente sabe. Como? Igual que no exame passado, eu tenho uma curva, parametrizo, isso aqui pode se parametrizar, é uma elipse, a gente sabe parametrizar. Cosinotita, x igual a cosinotita, y senoteta, ¿será? ¿Se lembra? Eu posso parametrizar, substituir aqui na parametrização e calcular a integral. Isso pode ser resolvido tranquilamente como uma alternativa para calcular essa integral. Pode ser que seja simples, pode ser que seja complicado. Com esse outro enfoque que a gente viu, é precisamente para usar outro caminho, outra forma de calcular integrais de linha que pode ser mais fácil, em algumas ocasiões, facilita muito. Mas temos que entender, então, o que foi considerado até agora. Então, o quê? Para calcular isso que está aqui, eu teria primeiro ver se esse campo for conservativo. Por quê? Porque se ele for conservativo, ele é independente do caminho e, de alguma forma, eu vou tentar aplicar esse teorema. Certo. Lembra o primeiro teorema? Teorema fundamental das integrais de linha. Se esse gradiente, para calcular essa integral de linha de uma função aqui qualquer, nesse caso eu tenho a f, para calcular isso aqui, se esse for contínuo, então eu poderia, sem precisar conhecer a curva, poderia encontrar, avaliar uma função cujo gradiente é esse aqui, avaliado no ponto final e no ponto inicial. O que acontece? Que se eu tenho aqui um campo que é conservativo, é porque ele é o gradiente de alguma outra, né? Então, eu vou tentar mostrar que esse campo é conservativo, que foi o que está sendo pedido aqui. Para determinar se esse campo é conservativo ou não, então temos alguns teoremas. Especificamente, aquele que fala o teorema 5, o teorema 6. O teorema 5, que a gente viu agora, há pouquinho, né? Dizia o quê? Que se tem um campo no R2, como nesse caso aqui, se ele for conservativo, a parcial de P em Y é igual a parcial de Q em Y, em X. Se ele é conservativo, vale isso aqui. E se está valendo isso aqui, com derivada parcial contínua, numa região aberta simplesmente conexa, então ele é conservativo. Se isso acontece, então esse campo é conservativo. ¿Ya?
Agora, vamos fazer isso e depois vou comentar isso aqui. Isso é primeiro. Primeiro, preciso determinar se esse campo é conservativo. Por quê? Porque se ele for conservativo, então existe uma função f para que o gradiente dessa f é esse campo. Existe uma função f. Então, essa integral vai ser evaluada aqui nessa f no ponto final do campo menos essa f no ponto inicial. A gente precisa encontrar essa f. Se ele é conservativo, se ele for conservativo, então eu preciso encontrar essa f. Para encontrar essa f, vamos ver um procedimento que é muito fácil. Mas primeiro eu tenho que garantir que existe ela. Como existe? Determinando se esse campo é conservativo ou não. Como a gente determina se é conservativo ou não? Aplicando o teorema. Então, aplico o teorema e determino que ele é conservativo. Então, existe essa f. Para resolver a integral, vou avaliar essa f no ponto final da curva e no ponto inicial. Sem precisar parametrizar. Isso que a gente vai fazer. Acho que ligou algum vídeo. Perdão? Pelo menos eu estou escutando. Não está escutando? Aqui tá normal, não tô escutando nada. Eu também escutei como se o professor estivesse falando no fundo. Agora está escutando? Agora tá normal. Normal? Uhum. Então vou falar de novo. É assim. Eu tenho um campo, tenho uma curva, e eu poderia calcular a integral de linha usando a definição. Não vou usar esse caminho, não. Vou usar outro. Primeiro, eu vou tentar determinar se esse campo é conservativo. Se ele for conservativo, existe uma função, tá? Que o gradiente dessa função é o campo. Isso aqui é o que vai ser usado para calcular a integral. Para calcular a integral de linha, vamos usar o teorema fundamental do cálculo de integrais de linha, do cálculo de integrais de linha, que foi primeiro. Se avalia a integral de linha de acordo a essa função f no ponto final e depois no ponto inicial. Qual vai ser essa função f? Essa vai ser a função f que a gente vai encontrar pelo fato de que o campo é conservativo. Se o campo é conservativo, existe essa função f. Sabendo que existe, então vou aplicar o teorema fundamental de integrais de linha. Esse vai ser o caminho. Portanto, eu tenho que determinar primeiro se esse campo for conservativo para poder usar o teorema fundamental. E como a gente determina se esse campo é conservativo? Com o teorema 6. Primeiro, então, esse campo, veja bem que esse campo, F é conservativo? A primeira pergunta. Bom, esse campo é dado por isso aqui. Vou criar assim P e esse o Q. Eu crio como um par, né? Esse é P e esse aqui é Q. Para que o campo seja conservativo, eu teria que estar trabalhando numa região que seja aberta, simplesmente conexa. Aberta, simplesmente conexa. E que a parcial de P em relação a Y tem que ser igual a parcial de Q em relação a X. Tenho que verificar isso e verificar isso. Se isso acontece nesse caso aqui, o campo é conservativo. Isso é o primeiro. O exercício tem duas partes. Então, ele é conservativo. Bom, primeiro, P é isso aqui. P é xy. 1 mais xy igual a xy. Qual é a parcial de P em relação a y? Deriva em relação a y. Como? Derivas parciais. O que não for y se considera constante. Posso separar isso aqui em duas. Ou como um produto. Vou derivar como um produto. Ou posso multiplicar e derivo como uma soma, né? Em relação a isso, como um produto. Derivo um, o outro não, e aí vice-versa.
Agregado el primer termo en relación a y, de ese 0 y de ese ¿qué? X. Agregado primero veces un segundo sin derivar. Más el primer termo veces el derivado segundo en relación a y. Agregado exponencial es e al exponencial veces a la interna que sería X, ¿no? Yo puedo decir que eso aquí, si veo ese aquí como termo común que aparece aquí, queda 1 más x. Si multiplico s veces s y s veces s, ese otro. Que sería x e a la xy 2 más xy. Ese es parcial de p en relación a x. ¿Qué estamos aplicando ahí? Un teorema. ¿Cuál teorema? Un teorema 6. ¿Está como 6, eh? Deixa eu verificar aqui. Teorema, seção 16.3, tem um livro aberto. Posso abrir também a tela aqui, né? Compartilhar. Acho que é mais fácil. Ok. Foi? Foi. Ok, então, o que vamos a aplicar, vean, lo que vimos hoy, ¿no? Só para ter uma ideia aqui rapidinho. Vimos esse teorema fundamental, né? De integrais de linha. Vimos independência do caminho, o que quiera, quando os valores são, as integrais são iguais. Vimos esse primeiro teorema que se for independência do caminho, a integral de linha é zero, em caminho fechado. O teorema 4 diz que se ele é independente do caminho, então é conservativo. Se a integral for independente do caminho, é conservativo. O sea, estamos vendo que estamos precisando determinar cuándo é conservativo. Aqui é exemplo de curvas fechadas, simples, né? Aqui o primeiro 5 e o 6 que estamos trabalhando. Se o campo é conservativo, com P que é derivada parcial de primeira ordem contínua, então, se é conservativo, essas derivadas são iguais. Esse P em relação a Y, que é em relação a X. No contrário, assim, né? Supongo o campo, né? E elas contrarias parciais. Se elas são iguais, o campo vai ser conservativo se a gente trabalha um conjunto D que é uma região aberta simplesmente conexa. Para que ele seja conservativo, tenho que mostrar que esse D é aberto simplesmente conexo, uma região, e que essas derivas parciais são iguais. Se uma delas deixa de se cumprir, então não posso garantir nada, o campo não é conservativo e pronto, não posso garantir que é conservativo. Não é conservativo. Não posso garantir nesse caso. Teria que usar outra coisa. Então, estou fazendo um exercício similar a esse exemplo 4. Dado um campo, aqui está dizendo primeiro, encontre uma função f tal que satisfaga isso. Eu coloquei, determine se é conservativo ou não. Porque se é conservativo, vou poder encontrar essa função f. E aqui está um procedimento. E a segunda parte é calcular a integral de linha usando o teorema fundamental de integrais de linha, né, que está aqui embaixo. Ok, isso é o que estamos fazendo. Então, aqui há um procedimento, um exercício, como encontrar essa função f para uma função de 3 variáveis, que era o que eu queria fazer. E aqui está para uma função de 2 variáveis, que é o que eu vou fazer agora, para encontrar essa função f. Era isso. Então, veja bem que deriva em P em relação a Y. Estaria faltando derivar Q em relação a X. Mas Q, isso aqui, X quadrado, é a XY. Se não dá igual, simplesmente o campo não posso garantir que seja conservativo, né? Acho que é copia parcial de Q em relação a X. É um produto. Aí do primeiro, vezes do segundo sem derivar, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A área exponencial é a la xy, mas estou ligando em relação a x. Então aparece um y aqui. Certo? Aí o primeiro, 2x em relação a x, vezes o segundo sem derivar. Mais o primeiro igual, vezes a derivada em relação a x. Aí é a u, vezes a derivada interna. Em relação a x é 1 vezes y.
como esse tem um x L exponencial, aqui tem um x L exponencial, vou colocar fator comum, x L exponencial. Quando a gente coloca o fator comum, divide cada desses pelo fator comum, né? Esse dividido por esse fica 2. Mas se eu multiplico esse por esse, fica isso. E esse dividido por esse fica x quadrado. Então, x vai dar x, y, se eu multiplicar esse vezes esse, eu tenho esse. Veja que são iguais. Portanto, a parcial de p em relação a y deu igual a parcial de q em relação a x. Está se cumprindo a primeira parte. Falta outra. Não posso garantir que ele é conservativo. Entendeu? Não posso garantir. Quem é D? D é o domínio da função, onde ela está definida. Portanto, eu tenho que ver onde está definida essa função. Como calcular o domínio. Vou apagar aqui. Que função é essa? Bom, isso é uma função. Você vai ver as componentes. P é uma função, que essa que está aqui, é uma função exponencial. Se fosse exponencial sozinha, o domínio é isso aqui. Aqui não tem restrição. Isso pode ter qualquer valor em x, qualquer valor em y. Pode ser qualquer valor. O problema é quando se tiver raízes quadradas, né? Então tem que ser maior do que zero. Ou que tivesse uma divisão embaixo, assim. Isso não poderia ser tomar o 0, 0. Como calcular o domínio de uma função numa variável, mas tomando em conta as duas variáveis, né? Então, essa função P, assim como está definida em todo o plano. Isso aqui não tem restrições. X, Y pode ser qualquer valor, porque vou somar 1, não vou tirar raiz quadrada, não vou dividir. Está definido em R2, todo o plano. Vamos ver que vai ser x quadrado, que é um polinômio exponencial. Isso também não tem restrição. Também está definida em R2. Logo, o conjunto D seria R2. Está definida em todo o espaço. E R2 é uma região aberta, simplesmente conexa, porque não tem buracos, por dizer assim, né? Que é simplesmente conexa. Portanto, tenho que D é uma região aberta, simplesmente conexa, e tenho essa igualdade. Isso implica que o campo é conservativo. Pronto. Vamos chamar isso aqui A, esse B. E aberta. Professor, Para. vamos supor se em algum desses domínios aí ele não fosse definido em R2, aí não poderia afirmar que ela... Tá. Imagina por um momento. Boa pergunta. Gostei da pergunta. Porque já aconteceu uma vez e teve que aclarecer depois. Imagina por um momento. Boa pergunta, gostei da pergunta. Imagina por um momento que a P fosse assim e a Q hubiese sido assim. Vamos supor assim uma coisa. Então aqui, por exemplo, Q está definida, ela estaria definida em R2, define assim, no XY. Pertenece a R2, tal que XY for diferente de 0. No puede ser 0, porque si for 0, no estaría definida. Entonces, ¿qué acontece en ese caso? Ella no sería un campo conservativo en ese dominio. Pero más, ¿qué dominio es aquí? ¿Qué dominio es aquí? Por una parte, lembra que tiene que satisfacer ambas, ¿no? Aquí satisface todo el plano, mas aquí no puede acontecer eso aquí. O sea, ¿a qué responde donde ese producto sea 0? Tiene que tirar el dominio. Entonces, ¿cuándo un producto es 0? Cuando x es 0 o cuando y for 0. X es 0 onde? X es 0 aquí. X es 0, perdón. Aquí y es aquí. ¿Ese punto qué es? 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, menos 0. Aquí es 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. O sea, x es 0 es aquí. E y es 0 aquí. O sea, que usted tenía que tirar ese conjunto. Entonces,
ese campo es conservativo. Interesante, porque ¿cómo sería? Él sería conservativo en la intersección de L, ¿no? ¿Cuál intersección de L? Sería todo espacio con eso aquí. O sea, que aquí ven algunas restricciones, porque yo tendría que restringir. Yo haría así. Yo restringiría solamente a un conjunto. Yo pegaría así. Yo pegaría simplemente eso aquí. Yo diría, ese campo en todo dominio no es conservativo. Mas si yo por algún motivo quisiera trabajar con él, yo tendría que restringir un dominio a un subconjunto de L donde sería conservativo, donde se cumplan las dudas. Entonces yo pegaría, por ejemplo, no primero quitante. No primero quitante, él es conservativo. Porque aquí, ese primer optante me determina una región abierta simplemente con ese. Entonces, todo lo que yo haga con eso es válido, por ejemplo, en los primeros quitantes. O en este por separado, o en este por separado, en algún por separado. Tendría que restringir, en ese caso. Eso no es común ahí en un libro. Más vale pregunta porque yo fiz una vez un ejercicio así en una aula e caiu na prova. Professor, mas tipo, eu tava pensando assim, que o professor falou assim pra restringir, pra ter uma ideia. Mas até mesmo no conjunto mesmo ali no R2, menos os eixos. Se a gente colocar naquela pedaço que o professor falou que se pegar um ponto e fazer uma bolinha, se ele tiver, ainda se aplica, né? Porque, tipo, você pode pegar qualquer ponto no R2 e fazer uma bolinha que vai estar contida ainda no domínio. Tipo, Sí, se você... pero estoy pensando na parte de conexo. Uhum. Si pego un punto aquí y pego un punto aquí, como que yo junto eles, tendría que pasar por ese punto. Y ese punto no está contido. Es como si tuviese ese ejercicio así. Es como si tuviese 4, en ese ejemplo, ¿no? Uhum. Como si tuviese 4 ejercicios en uno. Entonces, para pasar de aquí para aquí, ¿por dónde paso? Tengo que pular, ¿ves? Entendi. Entonces no sería conexo. Ah, tá. Un poco más para Entendi. montar. Finalmente, él es conservativo. Pronto. Por tanto, existe una función f tal que el gradiente de esa función es a f. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice entonces? Que si yo encuentro esa función f, tengo esa igualdad. ¿Cierto? Por tanto, para calcular ese f de r, va a ser igual a calcular gradiente de f de f. ¿Cierto? Y como tengo AF, eso va a ser f de eje de B menos f de eje de A. Eso cómo hacer. ¿Entendió? Por eso la importancia de que sea conservativo, porque va a ser satisfecho eso aquí, siempre y cuando encuentre esa f, ¿no? Que va a me permitir, dada a esa igualdad, calcular un valor desintegrado que va a ser la que fue pedida. Mas tengo que encontrar esa función f, que por ser conservativo, yo ya sé, tengo certeza que existe. Entonces voy a encontrarla. El procedimiento ahora que voy a explicar es bien simple y va a permitir encontrar la función f. Entonces, hacemos f. Entonces, es bien simple. Vaya bien. Vean que tiene que ser satisfecho eso aquí. O sea que AF es pequeña, ¿cierto? Y ella va a ser igual al gradiente de AF. Más el gradiente de AF es a parcial de P en X, parcial... bom, voy a codificar eso. ¿Qué es el gradiente de AF? Parcial de AF. ¿Qué es el gradiente de AF? Parcial de f en x, parcial de f en y. Eso es el gradiente de f, definición de gradiente, de vector de días parciales. Entonces, si ese campo es conservativo, se satisface que f es el gradiente de f. Más f que el gradiente es eso aquí. Por tanto, para achar f, yo parto de esa igualdad. P tiene que ser igual a parcial de f en relación a x.
y que tiene que ser igual a parcial de f en relación a eso. Eso es cierto, porque es conservativo, tiene que satisfacer eso. Entonces, ¿qué es p? Entonces, yo faço así. A parcial de f en relación a x es p. Y a parcial de f en relación a y es a otra. ¿Entendeu? O sea, una componente llamo de parcial de f en x y a otra igual a parcial de f en y. Las denomino así. ¿Qué implica eso? Como yo tengo idea parcial, entonces voy a encontrar a f. Si yo tenía parcial de f en x, ¿cómo encuentro f? Entonces sería integrando. Entonces, yo puedo, para encontrar a f, yo puedo hacer dos cosas semejantes. Puedo comenzar a partir de 1 o puedo comenzar a partir de 2. Siempre tento partir de 1 para padronizar, mas puede ser más simple aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? F va a ser a integral de 1 más xy. La xy, como está aquí derivada en términos de x, yo tendría que integrar en relación a x. Porque si derivo en x, voy a obtener esa parcial. Si derivo aquí en x, teorema fundamental de cálculo, me daría a f, ¿no? Si parto de aquí para trabajar, entonces integro en relación a x. Si quiero comenzar de aquí, entonces integro en relación a y. ¿Entendió? Ok. Entonces voy a integrar eso en relación a x. Cualquier cosa que no sea x es constante. Eso aquí puede ser una integral simple, puede ser una integral complicada. Aquí ficou chato para mí porque voy a tener que explicar integración por partes. ¿Por qué? Por ejemplo, pegué ese ejercicio. Podría tener pego un más simple. Voy a integrar en relación a x. Separando en dos. O sea, vos integra en relación a x. ¿Entendió? Si es una integral complicada, una integral fácil como sea, vos integra. ¿Entendió? Entonces vamos a integrar en relación a x. Como fuera, aquí ficou esa directa, x. Para integrar eso aquí, chato para mí, voy a tener que integrar por partes. Porque yo sé que eso se integra por partes. O uso una tabelinha. También para que você se lembre de integración por partes. Porque eu sei que integração por parte, para ter um x e ela Professor, x. Ah? ali na integral, onde está f igual a integral de, entre parênteses, 1 mais xy, não é uma multiplicação e faz o chuveirinho? Onde o professor, em cima do x, que está escrito igual a x, em cima. Ah, aqui. Isso. Claro, falta. Obrigado, moça. Tá ligada. Ok, a primeira vai ser simples. A outra é quase complicada. Qual é a integral disso aqui? E elevado a x, y sobre y? Sim, isso porque como se chama u a x, y, o diferencial de u em relação de x, né? Vai ser y de x. Então, de x seria a u de u sobre y. Vou fazer isso, mas vou fazer assim melhor, para não separar em duas. Já que eu vou ter que usar a integração por parte, vou fazer de uma vez por parte. Acho que vai ficar mais fácil assim, para não integrar duas vezes. Então, você pode separar. Não vou separar porque aqui vou ter que usar por partes de uma vez. Então, para que não fique tão separado. Você tem que integrar isso aqui, separando ou não. Então, eu vou chamar de u uma coisa que já é fácil de derivar. U mais xy e dv o outro termo. Ela xx. O que chame de u, a gente deriva em termos de x. Esse é 0, esse vai ser un y de x, porque fizemos internamente. E o que eu tenho b, a gente integra termo de x. E que fica?
Bom, o que estamos fazendo agora, né? Se você integra isso em termos de x, chama u ou w a x, y, diferencial em termos de x, y de x. Então, seria e a la w, e de x seria dw dividido por y. Un y e a la w. ¿Certo? Então, integrar isso aqui seria un y e a la x. Vamos a constante que a gente não coloca sino no final. ¿Eh? Então, seria u vezes b vezes u vezes b menos integral de b de u. Aqui corta, viu? Então, finalmente fica assim. F, que essa integral vai ser igual a 1 más x y dividido por y. É a x y. Menos essa integral, que aqui está já resolvida. 1 dividido por y é a x y. Mas aqui, veja que eu posso verificar se esse cálculo está certo. Como? Derivando em termos de x. Se eu derivo isso em termos de x, tenho que obter exatamente isso aqui. Se não, tenho um erro. Não vou fazer porque em termos de x aqui fica um produto e vou enrolar mais. Mas se quiser fazer. Vou fazer rapidinho para que veja. Não, vamos resolver. Em termos de x, está certo. Em termos de x, esse aqui, esse é como se fosse um termo e esse outro. Daí um produto. Aí o primeiro, esse é o segundo sem derivar. Aí do primeiro, em termos de x, de 0 vai ser y. Vezes o segundo sin derivar. Más o primero veces a derivada do segundo en términos de x. A u de la u veces y. S corta con S corta con este. Fica cuando era x y, evidencia 2 más x y. 2. ¿Por qué 2? ¿Cómo que ficou? Opa! Está errado. No. Ah, falta esse aqui. Menos a derivada em termos de x. Era x y. Então, x, y. Esse corta com esse. Então, esse exponencial corta com isso. E fica exatamente a que está aqui. Está bem integrado. Então, por uma parte, é bom que fique assim, mas é chato porque vou distrair no seguinte. Vou explicar uma coisa muito importante. Olha aqui. Olha aqui. Quando a gente integra, digamos, x quadrado de x, a integral disso aqui seria x cubo dividido por 3, mais uma constante. Por quê? Quando eu derivo isso aqui, tenho que obter x quadrado, certo? Se eu derivo isso aqui, eu tenho isso. Terei uma constante 0. Cuando a gente integra una función de dos variables, a constante que fica aquí nunca pueden colocar como constante misma. Es un error. Porque puede ser, porque bien, cuando yo derive eso aquí, tengo que obtener esa parte inicial, ¿no? Mas veja bien, si yo coloco aquí un 5, una constante, un número, cuando derive aquí está cierto y derivar eso es 0. Mas si yo coloco aquí, estoy derivando en términos de x. Si yo coloco x cuadrado, disculpa, una constante, si coloco 5y, a derivada en términos de x, aquí va a ser 0. Más si coloco 5 seno de y dividido por raíz de y, a derivada de eso aquí también va a ser 0. Entonces, ¿qué acontece? Que yo podría colocar no una constante, sino cualquier termo o cualquier función en términos de otra variable. Entonces, lo que a gente acostuma a colocar aquí, y olio que es muy importante, es que cuando você integra una función de dos variables, en ese caso en términos de x, a constante es una función en términos de otra variable. Puede ser una función en términos de otra variable. Puede ser una constante del mismo número, porque su deriva es 0.
puede ser un y cuadrado porque derivado de x es 0, puede ser y seno de y porque derivado del término de x es 0, más en geral, o que você tem que colocar é uma função em termos de y. Isso é muito importante. Se você hubiese comenzado por la segunda parte, você hubiese integrado en términos de y. Entonces, una constante tendría que ser una función en términos de x, porque cualquier cosa que tenga x derivada en términos de y va a ser 0. Se interpretaría como constante. ¿Está claro eso? Eso es muy importante. Continúo. Isso aqui é simplesmente para encontrar a f. Ainda não... Tem que encontrar a f para resolver a integral. Então, a f tem essa cara, mas eu preciso encontrar isso aqui. Como? Então, a gente usou a primeira equação. Vou usar a segunda. Para usar a segunda, dada uma f, agora eu vou derivar essa f, vou derivar em termos de y, e vou igualar a esse termo aqui. Porque vou resolver um sistema de equações, só que agora são derivadas parciais. Uma forma, integro em termos de uma variável x, depois derivo em termos da y. Professor, não dá para simplificar a função ali? Sim, mas dá para simplificar. Quando igual. Parcial de y, vou derivar e vou igualar isso aqui, usando o fato que a partir de aqui vou calcular a derivada de y, mas eu tenho ele aqui também. Então posso comparar. Seguramente va a cancelar ahora. Voy a derivar en términos de y. Aquí un producto. Derivado primero, termo de y, hacer x. 1. Veces el segundo sin derivar. Más el primero, veces a derivar en termos, termo de y, No sé por qué voy a escribir. Yo debería tener feito eso. Yo debería, porque en termos de y es el primer termo, más es el segundo, eso sería de un cociente, ¿no? Termo de y. Yo voy a hacer así entonces. Así da para simplificar. Se o professor aplicar a distributiva ali, aí cancela os dois vamos aplicar a distributiva. Derivo uma, a outra não, derivo essa, a outra não, e derivo outra em outra. Ou posso aplicar a distributiva e corto, né? S vezes S, más x, y, era x, y. Así que tú dices, S corta con S, ¿cierto? Obrigado. Y vas a hacer de otro jeito. Multiplico S veces el primero y S veces el segundo, fica así. S veces el primero, H y el libre. Y S veces el segundo, fica así. Menos S, corta y fica así. Así sí. S más AF. Entonces derivo ela en relación a Y. En relación a Y, ese constante, esa función será constante, veces S en relación a Y, ela da U, veces ela da Y, un veces x cuadrado. A veces en relación a x es aquí. Más a en relación a y, como no sé qué forma tiene eso, se puede ser un y al cuadrado, puede ser un y seno de y, puede ser cualquier cosa, entonces a gente deja indicado como galinha de y. Galinha. ¿Y si se le complica? Puedo llamar eso de 3, no, igualando 2 e 3, fica así. Ese 2 y 3 fica assim. Portanto, a galinha que eu peguei é 0. Agora posso dizer, se H' y como função é 0, é porque H é uma constante qualquer. Agora se é número, porque a derivada de qualquer número é 0. Não posso colocar variável aqui. Finalmente, para essa parte... Professor, eu não entendi muito bem. Você podia explicar de novo essa parte? Eu não entendi como você chegou aqui em H de Y é um número. Você podia explicar um pouquinho melhor? Aqui igualando, né?
esa parcial en y por un lado y esa parcial en y que encontrei. ¿Sí? ¿Ah? Aham, sim, acho que entendi. Aham. Por igualando 2 e 3. Eu tenho isso no sistema, por ser um campo conservativo. Uhum. Mas quando usei a primeira, obteve isso, que derivando, igual, é uma derivada em y, que como tenho aqui também, tem que ser as mesmas, tem que ser as mesmas. Se elas são as mesmas, cortariam e a galinha é zero. Tá. Portanto, se uma derivada é zero, é porque a função é constante. Porque a Ah, derivada constante é zero. Uhum. Logo, então, a f que eu quero usar para calcular a integral vai ser esse que está aqui, que é esse aqui. X é a xy mais h de y, que é uma constante. Essa é a minha função. Uhum. Essa chama-se função potencial. Quando vimos definição de campo conservativo. Veja bem, ainda encontrei f. O exercício era, dada essa função e a curva, definindo o intervalo, determine se um campo conservativo. Usamos aquele teorema 6 para mostrar que era conservativo. Sabemos que é conservativo. Pelo fato de ser conservativo, é que eu consigo calcular essa f. Eu sei que existe. Então, como existe, vou calcular. E esse procedimento aqui é só simplesmente para calcular a f. Simplesmente calcular f. E para que eu quero calcular f? Para resolver a integral que foi pedido na segunda parte. Que foi pedido? Calcular a parte B. Foi pedido calcular a integral do campo f que foi dado de eje sobre a curva. Ah, mas para calcular isso aqui, veja que para calcular isso aqui, como f é um campo conservativo, existe uma função potencial f, tal que o gradiente dele é f. Portanto, esse f de r é o que eu diga, é a mesma coisa que eu diga assim. Quero calcular isso aqui. E para calcular isso aqui, eu posso aplicar o teorema fundamental de integrais de linha, que diz que se eu quero calcular essa integral de linha ao longo de uma curva, é suficiente que a gente avalie a função f no ponto, no extremo, no final, menos a função f no extremo inicial. Para isso que a gente calcula essa f. Para aplicar o teorema, é resolver a integral de linha sem parametrizar. Esse exercício parametrizando é um pouquinho meio complicado, porque o x envolvia senos e cossenos. Quando substitui aqui, vai ficar exponencial de seno e cosseno, multiplicações. Acho que vai ficar um pouquinho elaborada. Não que não possa ser resolvida, mas um pouquinho mais complicada. E dessa forma ficaria mais fácil. A única coisa que eu tenho que ver se a minha R era cosseno de t, seno de t. Me corrijam, por favor. 0pi ou 0pi meio? Como temos colocado? Pi meio, pi meio. Então, esse é o A e esse é o B. Quem seria eje de B? Seria eje de pi meio. Quem seria eje de A? Eje avaliado em A. Eje de pi meio? Cosseno de pi meio, 2 seno de pi meio. E de 0? Cosseno de 0, 2 vezes seno de 0. Cosseno de pi meio está aqui, né? É 1. Desculpa, 0. Seno de 91 vezes 2. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Então, quem seria f de b? Aqui seria f... Vamos calcular aqui. Quem seria f de b? F de g de b. F, eje de B, f de 0, 2. Mas minha f eu já calculei.
sería 0. Aquí podría colocar un 0 de una vez. 0 veces 2 más K. Y f de g de A. F de un 0. 1 es a la 1 veces 0. Esto aquí es a la 0 de 1 veces 0 de 0. Aquí es un K. Que es 1 más K. Por tanto, eso aquí va a ser K, que es f de B, menos 1 menos K. Yo tengo menos 1. Ya delineé menos 1. Se não tem um erro, né? O procedimento é esse aí. Professor, só uma dúvida. Foi propositalmente que o K se cancelou ou foi só uma coincidência? Como? Desculpa, foi? Foi uma coincidência que o K se zerou ou, tipo, nos Não, cálculos... K, na maioria dos exercícios, esse K a gente pode zerar de uma vez. Eu posso, como essa função, sempre vai ser zerar, porque se eu coloco K aqui, como é uma coisa menos a outra, o K menos o K sempre vai ser eliminado. Então, pode deixar que ele vai sair naturalmente daí. K igual a 0. Então, ele sai naturalmente nas contas. Sim, vai sair naturalmente. Beleza. Por causa disso, muitos livros escolhem aqui como F. Eu poderia ter dito assim. Por exemplo, escolhamos fxy assim. Porque eu sei que já isso ia ser cancelado. Beleza. Alguns livros fazem assim. Beleza. Mas veja que esse procedimento parte de uma, integra em relação dessa variável, deriva em relação a outra e iguala. Quando o exercício tem 3 variáveis, vamos fazer esse procedimento 2 vezes. E esse é que vai cair na prova. Ô, professor, tem uma dúvida. Quando é 3 variáveis, como é que eu vou saber, como é que eu faço, tipo, uma prova real para saber que é conservativo? Muito bem que perguntou. A gente vai usar outro teorema. Ah, Não tá. vamos fazer teoria. Você poderia fazer essa parte? Esses 2 teoremas vamos usar para funções no R2. No R3 é mais simples. Vamos usar o que a gente chama rotacional. Mais fácil. Ah, tá. Vou Tá, interromper a obrigada. gravação. Podemos continuar. Estamos fora da hora. Bom, meus amigos, espero que isso aqui esclareça alguma coisa. Tentem ver os exercícios. A próxima aula eu nas terças, eu deixo tempo para que vocês participem e vejam os vídeos, desculpem, vejam os vídeos. Se eu faço encontro nas terças, então vocês teriam que, além da aula das terças, teriam que ter os vídeos. Então, essa aula esse espaço que você tem de aula, eu deixo que seja aula dos vídeos, e você vai ter esse espaço, se vocês usam para os vídeos, não, mas eu cumplo com isso. Imagine que todos os professores usem seu espaço para falar e deixem vídeo. Aí isso é a morte. Em que tempo vocês vão estudar? Complicado. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho, tipo, no exercício do livro, na questão 15, que é em R3, eu não sei